O teu Rigote é com dois T's? Dois T's. Com H? Hélio com H? Hélio sem H. Sem H? Sem H. Ah, é sem H Hélio sem H e Rigote com dois T's. Dois T's, tá. Hélio, como é que você conheceu o Antoninho? Como é que construíram uma amizade? Na verdade eu conheci o Antoninho quando cheguei em Concórdia. Quando cheguei em Concórdia, o Antoninho fazia parte da Rota de Chimarrão, que tinha um programa que tinha aqui em Concórdia. E no início da minha carreira aqui em Concórdia, quando eu cheguei aqui, eu também fiz parte da Rota de Chimarrão. Era um programa que tinha no rádio todos os domingos pela manhã, né? E o Antoninho fazia parte desse programa na época. E aí a gente conheceu todo o pessoal que limitava na música, né? Todo o pessoal que fazia parte da música, conheci todos eles, né? E eu conheci o Antoninho de uma maneira muito especial, porque a gente fez, além de ser colegas do programa, a gente fez amizade, né? Também uma grande amizade. E aí partimos, né, para outros trabalhos, outras coisas, né, no futuro, né? Isso muito mais tarde, né? Você logo que chegou em Concórdia e tal, você constituiu uma banda musical, né? Não, eu cheguei em Concórdia, na verdade, quando cheguei em Concórdia, no início, eu fiz diversas atividades aqui em Concórdia, antes da música. Antes da música, eu trabalhei na Inspetoria Regional de Educação, né? Hoje é a Coordenadoria Regional. Eu trabalhei na Inspetoria Regional, que eu era chefe de escritório da Inspetoria. Quando criaram a Inspetoria Regional em Concórdia, nessa época, eu era o chefe de escritório. Eu só tinha inspetor regional acima de mim. Certo. E nessa época, então eu era músico, já tinha assim bastante conhecimento da música, mas eu levava a música assim como um passatempo, não era um hobby, não era nada como profissional. Embora eu tinha condições de fazer a música como profissão, mas eu gostava mais do meu trabalho. Era um trabalho que eu sempre labutei em ter alguma coisa, e eu era funcionário estadual, né? Aí depois então foi embora, o inspetor na época foi embora para Blumenau, que era o inspetor regional, o seu Luciano Demarque, né? Ele foi embora para Blumenau. E daí eu fiquei assim, fiquei meio dividido, porque na época eu tinha iniciado a banda. A banda Relicário eu tinha iniciado na época. Então eu fiquei muito dividido entre a banda e o meu trabalho. E foi que a banda acabou dando mais força para mim, né, entendeu? Eu optei pela banda porque era uma coisa que eu mais queria. A música sempre esteve comigo. Eu, desde guri, com 14 anos de idade, eu trabalhava com o Teixeirinha, assim, fui gaiteiro dele no programa. Quanto tempo que o Teixeirinha era pobre, né? Eu vim de Erechim, nessa época o Teixeirinha estava em Erechim. E tinha programa da rádio e eu fazia o programa com ele no Rádio Erechim. Aí o Teixeirinha foi embora para São Paulo, inclusive nessa época, ele foi falar com meu pai, para mim ir a São Paulo com ele, só que meu pai não deixou. Meu pai não deixou porque eu era muito novo, né? 14, 15 anos, vai deixar o filho ir para São Paulo, de forma nenhuma, né? Aí, então, nessa trajetória, né, como já expliquei, que eu vim para Concórdia, trabalhei na inspetoria. Aí então eu passei realmente a viver da música. Aí então eu saí da inspetoria de ensino e comecei a viver exclusivamente da música. E aí foi quando eu criei o Relicário já tinha, mas só que aí eu ampliei, aí eu fui para valer mesmo, né? Aí eu comecei a viajar, eu fui a Porto Alegre atrás de empresas para vender a banda. E a banda então pegou
foi pro auge mesmo, né? A banda atingiu um auge muito grande. Inclusive, dentro de Porto Alegre, nessa empresa que era o nosso empresário lá, as melhores bandas do Rio Grande do Sul faziam parte dessa empresa. Até que quando tem uma história interessante, engraçada até por sinal, que quando eu fui a Porto Alegre levar um cartaz para essa empresa, que seria a empresa que ia meio afônico, foi levar o cartaz para essa empresa em Porto Alegre, e quando eu fiquei um dia todo no escritório dessa empresa, esperando para falar com o empresário, que era o chefe. Aí foi à tardezinha que ele me atendeu, quando estava para fechar o escritório. Aí ele foi me atender, eu falei para ele, olha, eu tenho uma banda lá em Santa Catarina, tal, e gostaria de deixar um cartaz aí para o senhor, para empresar a banda. Aí ele falou assim, mas de onde é que é a banda? De lá de Concórdia. Aí ele brincou comigo até. Mas pode sair alguma coisa que presta daquela cidade, né? Falando assim, brincando comigo, claramente, né? Aí eu digo, não, essa banda é uma banda de baile, tal, o senhor fica aí, tal, fica com o cartaz. Até pensei que ele nunca mais ia ligar para mim. Mas 2 meses depois ele estava ligando para mim, para ir lá para acertar com eles uma turnê. Onde nós fizemos uma turnê com uma típica do Uruguai, e aí que o Relicário explodiu em todo o sul, né? Argentina, Uruguai, enfim, aí a banda foi. Então, nesse período, depois, eu tinha banda, só vivia da música, aí então eu bolei de fazer um estúdio também, um estúdio de gravação. É aí que eu vinha com a ideia, digo, mas não tem nenhum estúdio em Concórdia, aqui na região nenhum. Aí eu fui a Florianópolis, fui a São Paulo, atrás de equipamento, andei comprando um estúdio em São Paulo que tinha fechado. Aí, claro, são coisas que na época o estúdio para mim era uma maneira de eu também estudar alguma coisa, né? Tá entendendo? Porque na verdade eu vivia da banda e eu era empresário profissional também. Eu vendia outras bandas, vendia artistas como Jair Rodrigues, Vanusa e outros artistas de São Paulo, Nelson Gonçalves. Todos esses artistas a gente trabalhou junto, inclusive, né? Fez bailes junto, shows e tal. E daí, nessa época, então eu fiz um estúdio, construí um estúdio, mas esse estúdio era para assim, uma coisa para mim estudar, que eu gostava de fazer, achava assim que fazia parte. Então, vamos gravar. Aí fomos começando com os artistas da terra, né? E exatamente foi na época que eu gravei o Grupo Etnia, gravei o Antoninho, gravei todos os que estavam iniciando na época, a carreira, eu gravei no estúdio. Claro, no início era uma coisa assim, pequena, porque a gente não tinha condições. Na época, tu sabe que o equipamento era equipamento já que estava fora como é que diz? Já estava fora de linha, né? Mas foram surgindo outros equipamentos e tal, e a gente foi ampliando. Mas o Antoninho, vamos agora comentar do Antoninho. Na verdade, eu estava contando essa história porque para chegar ao ponto de como o Antoninho entrou nessa história da gente, né? Então, como o Antoninho estava, como é que se diz, praticamente iniciando as gravações, tal, tinha gravado um disco em São Paulo já, né, naquela época, então a gente começou a fazer um trabalho com ele. E todos os trabalhos ele trazia para mim fazer os arranjos dele, né, fazia o arranjo todo, depois ele botava a voz, né? A voz. Foi nessa época que a gente gravou uma música
que a música se chamava Chupa-Cabra. Ele bolou. Na época que, sabe que deu aquela história do Chupa-Cabra, que andava lá no interior de São Paulo, né? E esse Chupa-Cabra foi não sei se inventaram o que foi, pelo menos alguém falou que viu essa figura, né? E veio essa figura até em jornais, em revistas e tal. E o Antoninho fez uma música, o Chupa-Cabra. E eu, na época, fiz assim um arranjo, tipo gozação, nada a ver com o estilo dele. Nada a ver com o estilo dele, porque ele fugiu totalmente do estilo. Mas a música ficou muito boa. O que eu acho, assim, minha opinião sincera, que na época, se tivesse lançado essa música na mídia, em São Paulo, Rio, eu até falei na época pro Antoninho, lança essa música na mídia que você vai fazer sucesso em todo o Brasil. E não foi feito. Na verdade, não foi feito. Não sei se as pessoas acharam, não acreditaram ou o que aconteceu. Mas, na verdade, se tivesse... Hoje eu estou analisando isso por tanta coisa que eles jogam na televisão, coisa que não tem nexo. E a dele tinha. Tinha história... Tinha a história do Chupa-Cabra, tinha o ritmo, o arranjo que tinha sido criado para estourar no Brasil, com certeza absoluta. E não foi feito, né? Infelizmente não houve alguém que tocasse essa parte em frente. Mas daí a gente gravou, Antoninho, outras músicas, como tipo a Come do Zé, que também foi um grande sucesso, né? Como é que é? Deu Briga na Bodeguinha e outros sucessos que hoje tocam em todas as rádios aí, né? No Brasil todo, né? Então estamos aqui com o fundo musical do Antoninho, né? São todos iguais, eu desejo pra você. Deixa eu botar um pouquinho esse seria o Chupa-Cabra. Só escuta um pedacinho. Senhor, o mal de Chupa-Cabra é tão rebolador. Você vê que foi feito um ritmo na época de discoteca, justamente, que era para atingir a juventude, atingir a todas as classes, tá entendendo? Quer dizer, fugia totalmente do estilo dele, nada a ver. Mas pelo fato de ele ter feito essa música num ritmo totalmente diferente, eu também fiz o arranjo totalmente diferente para que essa música fizesse sucesso. Eu acho que o Antoninho foi assim, como é que diz? Foi um dos músicos em Concórdia. Minha opinião, ele é mais compositor do que cantor. Eu acho o Antoninho excelente compositor. Ele tem ideias, sabe? Tem ideias excelentes. Ele criou músicas que foram totalmente... Não fizeram sucesso mais em termos de Brasil, justamente pela falta de mídia, né? De ter colocado ele numa situação maior. Mas eu, assim, posso dizer o seguinte, tenho uma satisfação de ter o Antoninho como um amigo, como todos vocês da família Comaceto, que sempre foram amigos da gente, né? E dizer o seguinte, que o Antoninho é um astro de Concórdia, né? Com certeza. Muito bom, Hélio. Muito bom mesmo.